Reis 22, 25 apenas, para a gente começar. É só uma reflexão. E diz assim: Micaías respondeu. Micaías era o profeta. Respondeu: você receberá a resposta à sua pergunta quando procurar esconder-se no quarto interior. Eu achei bem forte esse versículo. Disse Jesus, deixa eu ler novamente para eu entender direitinho. Ele respondeu para outro profeta. Isso aqui é essa resposta desse versículo. Você receberá a resposta à sua pergunta quando procurar esconder-se no quarto interior. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, a tua serva. Tu és o Deus que me conheces e me sondas, que eu digo com o Senhor e que tu cresça, Pai. Faz o teu querer, a tua vontade neste lugar, toque nossos corações. Fala conosco, Jesus, que possamos entender a tua palavra e sair daqui renovados, libertados e diferentes, Senhor, da forma que estamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra que está lá em 1 Reis, eu até coloquei aqui no comecinho, Acabe versus Josafá. Sabemos que são dois reis, mas na realidade são dois reis totalmente que vão por caminhos diferentes. E eu comecei a observar ali a história, observar os gestos, as palavras, as situações. E sabemos que Acabe, ele reinou ali, aquele povo de Israel, durante 22 anos. E era um homem terrível. Tudo que tinha contra Deus, ele fazia. Tudo que era o oposto de Deus, era com ele. Levantou ali palavrinha que eu nunca lembro, Jesus. Construiu um templo para Baal. Eu até comentei isso com o Sarah ontem. Baal. Levantou um poste sagrado para Será. E o que ele pode fazer com toda aquela população para dar as costas para Deus foi exatamente o que ele fez. Exatamente o que ele fez. Ele era rei. Ele mandava e desmandava. O que ele falava para o povo fazer, o povo fazia. Só adorar aqueles deuses. Aí vem Josafá. Josafá reinou ali com aquele povo de Judá durante 25 anos. E Josafá, segundo as escrituras, era um homem de fé. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um homem que queria ouvir a voz de Deus, que procurava ouvir a voz de Deus. A gente pega esses dois nomes, essas duas pessoas, esses dois reis, e vê que são totalmente avessos. Um vai para um lugar, o outro vai para o outro, nada a ver. E teve um dia que Josafá ele foi fazer uma visita ao rei Acabe. E eu acredito que foi uma reunião muito grande com os superiores. E dali eles estavam conversando. E do nada Acabe chega e diz assim: olha, vocês sabem que os assírios estão tomando a cidade de Ramote Gileade? E a gente não está fazendo absolutamente nada. Estamos simplesmente olhando aquele povo tomar ali a nossa cidade, fazendo o que bem entender, e a gente não está fazendo absolutamente nada, de braços cruzados. E a palavra diz que ele se virou ali para Josafá e disse: Rei, você me ajudaria com seus exércitos? Para que nós possamos atacar ali aquela cidade e tomar de volta aquela cidade, Ramote Gileade? E eu acredito que sem nem respirar, Josafá disse: sim, claro. O meu exército é seu. Nós somos irmãos. Os meus carros, os meus cavalos
Pode usar da maneira que você bem entender. E daí eu fiquei observando e indagando o Espírito Santo nesse momento, em que homens tão distintos, com a natureza tão diferente, reis, fizeram essa aliança. E eu comecei a ler e perguntar ao Espírito Santo de Deus, e ele disse: mas Deus, como é que eu, mulher de fé, que quero ouvir a tua palavra, que busco oração, que busco tua presença, eu faço aliança com alguém que não quer nada contigo? Procuro fazer uma aliança com alguém que está distante da tua presença, com alguém que pega todo o reinado e coloca de costas para ti. Louvado seja Deus. O que se passa na cabeça dessa criatura? Não, Flávia, eu acredito que ele estava sendo obrigado naquele momento a fazer aquela aliança com Acabe. Não, a palavra não fala isso. Simplesmente foi uma conversa ali, que o rei olhou para ele e disse: o que você acha? Você me ajuda? Ele poderia dizer: não posso. Porque ele sabia da índole, do caráter do outro. E eu coloquei uma palavra aqui, bem grande: aliança. Louvado seja Deus. Será que a gente costuma a parar e pensar direitinho, a olhar, a observar os costumes, as responsabilidades, o caráter das pessoas que a gente costuma fazer aliança? Será que a gente pergunta a Deus quando chega um amigo, um parente, um irmão, um colega do trabalho, um colega da faculdade: tem uma coisa pra gente, e aí? O que é que tu acha? Será que a gente começa a questionar a Deus? Deus, será que eu vou? Será que eu posso fazer? Será que vai ser bom para mim? Aleluia. O que é que tu acha, Jesus? Glória a Deus. A palavra de Deus fala que o nosso coração ele é enganoso. E a gente não sabe a mente e o coração dos outros. Mas Deus sabe. Da mesma forma que aquele rei, ele errou naquele momento em se juntar e fazer uma aliança com Acabe, a gente erra também. Quantas e quantas pessoas passam no nosso caminho usadas pelo inimigo e dizem: para ali, faz isso ali. Essa semana eu recebi uma mensagem de um cliente com algumas medicações. Disse assim: se tu quiser vender é tanto para tu ganha o que tu quiser. E eu senti uma boa, sabe aquele sentimento ruim? Sem paz nenhuma? É uma bobagem, mas não é correto. Louvado seja Deus. Aí eu disse: está certo. Não falei mais nada. Eu disse: não é certo isso. Glória a Deus, aleluia. Tu quer ser santa? Não quer ser santa, não. Porque a gente já tem tanto problema, a gente já passa por tanta coisa. Jesus. E eu ainda vou procurar mais problema para a minha vida. Glória a Deus. Não é verdade? Fale conosco. Aí o seguinte diz assim: Josafá acrescentou. Depois que Acabe chegou para ele e disse: olha, vamos, tá certo, vamos. Pega os carros, o exército. Você é meu irmão, vamos junto nessa guerra. Só que Josafá chegou para ele e disse assim: Acabe, veja só, deveríamos primeiro perguntar a Deus para termos certeza de que Ele quer que façamos? Por mais que a gente esteja numa situação que erramos, que fizemos algo errado, que compartilhamos algo errado, servo é servo. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Josafá disse: Acabe, será que Deus quer que a gente vá para a guerra? Será que Deus quer que a gente tome aquele lugar? Não é melhor a gente perguntar? E Acabe disse: está certo. Chamou 400 profetas. Chegou ali um monte de profeta. E Acabe disse: deveremos ou não atacar aquela cidade? E ele: sim, claro, rei.
Vão, a guerra já está em vossas mãos. Vão sair dali vitoriosos. Só que algo incomodou o coração do rei Josafá. E ele olhou para o rei e disse assim: será que existe mais algum profeta fora esses que possa falar em nome do Senhor? Aleluia. E Acabe olhou para ele e disse assim: Josafá, vê só, tem um cara aí, mas eu tenho muito ódio dele. Porque ele só traz coisa ruim, ele só fala coisa ruim. Nada do que me agrada ele fala. Ah, porque Deus disse, porque Deus mandou. É só coisa ruim, é só desgraça que ele traz. E Josafá disse: ei, não fala essas coisas. Louvado seja Deus. Mas peça para trazer esse rapaz. E daí, Acabe pediu para um dos oficiais ir buscar, que era exatamente o Micaías. Quando o oficial chegou lá para pegar ele, e já foi falando: Micaías, vê só, deixa eu te passar logo a visão. Tem 400 profetas lá na frente dos reis. Louvado seja Deus. E estão dizendo que eles vão vencer a guerra. Então não fala ao contrário. Tu já sabe. Micaías disse: eu vou falar somente o que Deus pediu para eu falar. Aleluia. Glória a Jesus. Chegaram lá na frente. E Josafá disse: e aí, Micaías, profeta, o que é que vai acontecer? Nós devemos ir ou não? Ele disse: vá. Amém, Jesus. A guerra já está em vossas mãos, já terão vitória. Só que mais uma vez eu acredito que Deus incomodou ali o coração do rei Josafá. Deus, ele é tremendo, ele é perfeito. E Josafá disse assim: profeta, fale somente a verdade em nome do Senhor. Aleluia. E ele ali, eu acredito que de cabeça baixa, disse o seguinte: eu vi o povo de Israel todos espalhados pelos montes, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes homens não têm líder, que eles voltem em paz. Quando Micaías acabou de dizer isso ali na frente dos reis, Acabe disse: eu não disse a você, Josafá, eles só falam que não presta, tudo dele é contrário, ele só fala tudo que é contrário. Está aqui 400 profetas, disse que nós iremos vencer a guerra, e ele chega com palavra contrária. E Micaías, escutando aquilo ali, disse: e Deus ainda tem mais uma coisa para dizer para vocês. Eu vi Deus sentado no trono, e tinha todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E Deus dizia: como é que eu vou fazer para que Acabe vá para a guerra e morra? E vieram várias sugestões ali para Deus, mas veio um espírito e disse: eu vou fazer. E Deus disse: como? Como é que tu vai fazer ali a cabeça de Acabe para que eles vão para a guerra e ele morra? Era um espírito enganador, era um espírito mentiroso. E aquele espírito tomou todos os corações daqueles 400 profetas, tomou a boca daqueles 400 profetas, para simplesmente pegar o rei e colocar ali na armadilha, na linha de frente, e morrer. Quantos e quantos não chegam para a gente e diz: olha, vai que a guerra está ganha, olha, vai, deixa que esse mundo viaja, lá vai ser próspero, lá vai ser bênção, olha, abre mão de tudo aqui, isso aqui não é para tu não, abandona esse emprego aí, vai para aquele outro que lá tu vai ganhar muito dinheiro, lá vai ser bênção. E eu, sem um pingo de discernimento: eita, é de Deus, isso é de Deus. 400 profetas, a guerra está ganha,
Louvado seja Deus. Que possamos, meus irmãos, a cada dia, em cada momento, quando escutarmos um irmão falar, quando estivermos passando por algum lugar e uma pessoa chegar e dizer: olha, de Deus, vai, toma essa decisão, toma essa atitude. Que você dobre os seus joelhos e diga: Jesus, isso é verdade? Me fala se é verdade. Eu passei mais de um mês: Senhor, eu só quero escutar de Ti se aquela conversa veio de Ti. Se foi de Ti aquela conversa, está tudo certo, Jesus. Só isso. Todos os dias. Quando uma pessoa fala: eu quero falar comigo, ninguém tem Jesus, será que é a resposta? Ligava o rádio e o irmão Márcio já ficava assim: Jesus, será que é a resposta? Teve um certo dia que ele só disse assim: seja forte, corajosa. Glória. Só. Aleluia. Mas que possamos realmente dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus, eu escutei isso, eu tenho que fazer isso, isso vai ser bom para mim, isso vem de Ti. Porque o que mais tem hoje em dia é espírito enganador. E a própria palavra de Deus diz: fazei prova de mim. Aleluia. Eles foram para a guerra. E Acabe ainda saiu com mais alguma coisa. Josafá, veja só, a gente vai para a guerra, está tudo certo, está tudo armado, vai ser vitória, tudo que aquele profeta falou, isso aí é asneira. Mas vamos fazer o seguinte: você vai vestido com as vestes reais, e eu vou disfarçado, eu vou de roupa de soldado. Aí vai dar tudo certo. E eu fiquei pensando nesse exato momento, disse: mas que negócio é esse, Jesus? O cabra que gosta do ego, que gosta de sempre estar lá em cima, agora é o contrário, ele não quer ser visto. E na palavra fala que o rei da Síria disse: ó, não ataca soldado nenhum, não mata ninguém, vocês só vão atacar o rei de Israel, só. E foi exatamente o que Acabe pensou. Ele vai como rei, se for morto vai ser ele, morto eu sou soldado, ninguém vai me reconhecer. Quantas e quantas vezes chegam pessoas se fingindo de amigos para a gente e dizem: eu estou contigo. Eu estou contigo para o que der e vier. Eu estou aqui, se qualquer coisa, eu estou às ordens. Tem medo não, pode contar comigo, eu estou por aqui, tá? E te colocando na linha de frente. Na linha de frente. Como fez Acabe com Josafá. E dali, quando chegaram na guerra, os soldados foram todos para cima do rei, e Josafá gritou. Daí eles perceberam que ele não era o rei de Israel. E a linguagem da Bíblia que eu estava lendo falou exatamente assim: e por acaso dispararam a flecha. Por acaso dispararam a flecha, e a flecha atingiu na junta da armadura do rei Acabe. Ele acabou que morreu. Por acaso. E eu entendo que por mais que eu esteja numa situação errada, por mais que eu aceite uma aliança errada, por mais que eu escute e aceite conselhos errados, Deus, Ele conhece o som do meu coração. Amém. A palavra diz que louvado seja Deus. Josafá era um homem de fé, Josafá era um homem temente a Deus, mas ele estava numa situação errada. Foi o erro de Josafá naquele momento, mas Deus sabia do coração de Josafá. Aleluia. E é exatamente isso que Ele faz com nossas vidas. Nós servimos, nós o adoramos, nós precisamos ouvir a palavra dEle, a voz dEle, sentir a presença
Foi. É forte. E atingiu o que não estava vestido de rei. É. Quando Deus ele tem algo para fazer na nossa vida, pode o mundo desabar. A gente pode viajar para o outro lado do planeta. Mas vai acontecer, porque Deus disse que ia acontecer. Aleluia. E eu agradeci ali a Deus por essa palavra, porque de certa forma Ele tira as escamas dos nossos olhos e a gente começa a pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas pessoas que nos rodeiam. E o Espírito Santo falando comigo ali, ele disse: Fábio, quando for para tomar alguma atitude, Deus ele vai dizer sim ou não. Deus ele vai dizer com quem você vai, ou sozinha. E Deus ele vai dizer até as roupas que tu vai vestir. Porque sabemos que Deus ele cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Amém? Foi exatamente essa palavra que Deus ele plantou no meu coração. Que possamos lembrar, quando tivermos algo para fazer, alguma atitude para tomar, que a nossa principal atitude naquele momento seja buscar a Deus. Deus, o que é que eu faço? Eu vou não. Com quem? Como? Pode ter certeza que direcionamento Ele tem para nos dar. Amém? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.